Então vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Só relembrando que a gente viu, né, na aula passada, tá? Nós começamos a ver aí a questão dos princípios bíblicos da ética cristã, tá? Na aula passada nós observamos aí o capítulo 4, do versículo 1 ao 9 de Filipenses, certo? Que nos dá o norte sobre como nós, cristãos, podemos e devemos pensar biblicamente, certo? A ponto de ter uma ética condizente com a nossa fé, certo? Então, nós vimos também na aula passada que o termo ética cristã, ele só aparece uma vez nas escrituras, tá? Depois disso, o termo que vai aparecer com mais frequência é o termo anastrofê, que significa estilo de vida, jeito de viver, tá? Algo que concorde com a fé cristã, certo? Então nós analisamos ali, olhando para Filipenses 4, certo? Quais os tipos de pensamento ou de coisas que devem estar na nossa mente que servem para moldar a nossa conduta e a nossa ética cristã. Né? Então, só relembrando ali, a Filipenses capítulo 4, quais são essas coisas que tem que estar guardada na nossa mente? Em que nós precisamos pensar? Então, Paulo vai dizer, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, nós vimos aí a questão da verdade, né? Aquilo que possui qualidades morais, de retidão, de confiança, certo? Fazendo uma contraposição a tudo que é mera ilusão, certo? Mera aparência. Então, precisamos pensar, ver, ler, meditar em tudo aquilo que é verdadeiro, tá? Depois, tudo o que é respeitável, né? É a ideia de tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é de boa fama, né? Ou trazendo para modos práticos, é ser digno e sincero tanto nas palavras quanto no comportamento. Então, Paulo está dizendo: olha, tudo que é respeitável, viva como se você realmente tivesse a consciência de que você está diante de Deus. Tá? É o coram Deo. Tudo que é justo, a palavra de Caios, né, no sentido de observar e andar na lei do Senhor, né? A ênfase aqui é para a relação correta entre Deus e os homens e Deus. É pensar e agir de forma justa, de forma correta, de forma reta, certo? E meditar nos atos justos de Deus e assim fazê-los. Depois, tudo que é puro, palavra Ragnos, que significa aquilo que é puro de sensualidade, aquilo que é casto, aquilo que é recatado, que é limpo, livre de manchas, certo? Paulo está fazendo um contraste aqui com a questão da luxúria, algo que era muito comum no contexto ali da igreja de Filipos, né? Ou seja, Paulo está dizendo: encham a mente de vocês com o que é puro e santo, tá? Então a gente trouxe até alguns exemplos acerca do que o cristão ele pode assistir, do que ele não pode assistir, né? E por aí vai. Tudo que é amável, né? Aquilo que é agradável, aquilo que suscita amor, proporciona prazer a todos, certo? E tudo que é de boa fama, aquilo que fala favorável, certo? Ele vai encerrar dizendo: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, vocês querem ter uma conduta aprovada diante de Deus? Vocês querem ter uma conduta a ponto de influenciar o mundo lá fora, né? Como a própria igreja de Tessalonicenses, a ponto de serem modelos para outros? Então, observem tudo isso daqui. Vivam de forma verdadeira, vivam de forma respeitável, de forma justa, de forma pura, de forma amável, com boa fama,
Pensem em tudo que tenha virtude e louvor. Se envolvam com tudo que tenha virtude e louvor, certo? Então, vimos aí esse início do pensamento ético cristão, tá? Hoje, portanto, nós vamos olhar a questão da ética do comportamento cristão, tá? Vimos os princípios bíblicos da ética cristã, que são essas virtudes que Paulo apresenta, e agora nós vamos ver a ética, ou seja, nós vamos começar a olhar agora a ética cristã em termos mais práticos, certo? Como é que eu consigo expressar e vivenciar todos esses elementos, essas virtudes que Paulo ele nos apresenta aqui em Filipenses, certo? Então, o foco da nossa aula de hoje é, primeiro, conhecer os princípios bíblicos a respeito do relacionamento interpessoal. Se você voltar lá para a primeira aula da gente, você vai ver que a ética ela diz respeito a costumes, ações, práticas, atitudes que nós tomamos nas nossas relações, tá? Interpessoais, profissionais, acadêmicas e por aí vai, certo? Então, hoje nós vamos começar a olhar esses princípios, conhecer esses princípios bíblicos de ética cristã a respeito do nosso relacionamento interpessoal, tá? Vamos perceber também quais são as atitudes que nós precisamos ter para com o nosso próximo. Qual é a atitude da ética cristã em relação ao próximo, certo? E assim buscar se comprometer, né, com a orientação bíblica acerca disso daí, certo? Então, para nortear a nossa aula de hoje, algumas perguntas precisam ficar no ar a ponto de a gente obter uma resposta posteriormente, certo? Primeiro, será que nós temos desenvolvido uma vida cristã fundamentada no amor sincero e fraternal? Essa é uma das perguntas que a nossa aula de hoje ela vai buscar nortear, para que depois a gente possa fazer um autoexame, uma autoanálise de como tem sido as nossas atitudes uns para com os outros, certo? O nosso convívio com as pessoas tem sido de cordialidade e de consideração. O texto que nós vamos examinar hoje, que é a base da nossa aula, que é Romanos capítulo 12, versículo 9, vai nos guiar nisso daí, entendeu? Será que a gente tem agido de forma cordial e considerando o outro em detrimento a nós mesmos? Certo? Terceira pergunta: temos pensado no bem-estar do próximo ou só vivemos pensando no nosso próprio bem-estar, na nossa própria satisfação e por aí vai? Deixa eu só inverter aqui a tela. Fica mais fácil de eu ver se alguém manda pergunta. Beleza. Foi uma bagunça aqui de tela. Ah, e por fim, a nossa vida cristã, ela tem sido com zelo e dedicação ao serviço do Senhor, ou nós temos feito tudo de maneira relaxada, ou de modo a não observar o que é fazer a obra do Senhor com zelo, certo? Estamos fazendo por mera obrigação, por mera ah, comodidade, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. Quando a gente fala de ética cristã, gente, pensamos nas relações interpessoais, tá? Não tem como a gente pensar em ética no geral, não somente em ética cristã, e não pensar
nas relações interpessoais. Como eu exemplifiquei nas primeiras aulas, não tem como a gente pensar em ética e não pensar na nossa relação de trabalho, né? Todos nós temos um código ético dentro do nosso ambiente de trabalho, tá? Vinícius mexe aí com questões financeiras, ele tem um código ético acerca disso daí. E esse código ético, ele envolve justamente relações interpessoais, tá? A vida é composta de relação entre pessoas, tá? Nós temos amigos, nós temos colegas de profissão, nós temos líderes, nós temos chefes, nós temos marido, nós temos esposas, nós temos professores, nós temos namorados. Então, a vida humana ela é composta de relações interpessoais. Tá? Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado. Tá? Tem aqueles que gostam mais da solidão, mas ainda assim, estas pessoas acabam se relacionando com alguém em certo nível ali, em certo grau. Tá? Eles não vivem que nem um coqueiro plantado numa ilha, certo? Eles vivem em sociedade. Então, é necessário aí ter esse entendimento. Então, antes da ética cristã olhar para a relação do cristão com as coisas do mundo, com as coisas criadas, ela olha primariamente a relação entre os homens, tá? Não estou falando de relação homossexual, não, tá? Estou falando homens no contexto geral, tá, gente? Ah, por quê? Porque se eu compreendo qual é a ordenança, qual é o princípio, o preceito bíblico acerca das relações entre as pessoas, consequentemente, isso vai me nortear a uma relação ética correta em relação às demais coisas, tá? A gente vai ver isso posteriormente. Bom, uma outra coisa que a gente observa é que a Bíblia ela leva muito a sério esse assunto, tá? De relações interpessoais. Isto porque todas as relações que nós temos aqui na Terra, elas fazem algum tipo de analogia entre Deus e a criação. Pegue o exemplo do casamento. O exemplo do casamento, ele é uma tipificação, certo? Uma tipologia, um drama, vamos dizer assim, entre a relação de Cristo e a sua igreja. Tá? Veja que Paulo vai falar isso lá em Efésios, certo? Então, a forma como marido e mulher se relacionam dentro do ambiente conjugal vai, em certo sentido, em certo grau, demonstrar o entendimento que eles têm acerca da relação entre Cristo e a igreja e passar isso para o mundo. Então, se um marido cristão ele é infiel à esposa, ele está demonstrando para o mundo que Cristo, como marido como noivo da igreja, ele também é infiel, tá? Porém é uma mentira isso, mas é o que se passa, tá? Então compreende aí? Então todas as relações que nós temos, elas fazem uma analogia da relação entre Deus e a sua criação. A relação mútua dentro da igreja, certo? Essa comunhão que a igreja tem, que os santos têm, essa coinonia, ela remete à relação trinitária de Deus. Por que, que Deus ele se apresenta como um Deus trino? Justamente para demonstrar essa relação mútua. Tá? E a igreja ela acaba fazendo essa analogia à relação da Trindade. Então, se dentro do corpo da igreja, os salvos, os santos, eles não se relacionam bem, é briga, é moído, é confusão, é discórdia, é bomba, é tiro, é tudo isso. A gente está mostrando para o mundo que nós servimos um Deus que é desorganizado. Nós mostramos ao mundo que nós servimos a um Deus que não é unido, tá? E, consequentemente, a doutrina da Trindade ela se esfarela. Por quê? Se não há concordância entre os santos, então não há concordância também na relação trinitária de Deus, entre Pai, Filho e Espírito Santo.
Então veja que a Bíblia ela leva muito a sério essa relação aí, as relações da ética cristã, tá? Agora, quando a gente olha para alguns textos-chave da Bíblia, nós podemos notar que existe uma pedra angular, certo? Que vai reger todas as relações éticas cristãs, tá? Ela vai ser o norte para as nossas relações interpessoais e, consequentemente, para o serviço na obra do Senhor, tá? Que pedra angular é essa daí? O amor. O amor é a pedra angular, certo? Que vai nortear as nossas relações de ética cristã, certo? Infelizmente, o amor tem sido uma palavra que acabou sendo banalizada, de tão usada que é de forma incorreta muitas vezes, né? Mas vamos ver o que significa isso daí. Romanos 12, versículo 9, vai ser o nosso texto base. Nós vamos olhar Romanos 12, não só na aula de hoje, mas nas próximas aulas também. Só corrigir um negócio aqui. Então, Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos ler e a gente vai esmiuçar esse texto daí. O amor seja sem hipocrisia, odeiam o mal e apeguem-se ao bem. Deixa eu ler de novo. O amor seja sem hipocrisia. Ponto. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Versículo 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Hoje a gente vai olhar para esses três versículos, tá? Versículo 9, 10 e 11. Então, assim, contextualizando aqui, Paulo ele termina a sua parte doutrinária de Romanos lá no capítulo 11. Ele vem explicando o que é o evangelho, qual é o propósito do evangelho, qual é o efeito do evangelho, questão da salvação, da justificação pela graça, da eleição e por aí vai. Quando chega no versículo, no capítulo 12, Paulo ele começa agora a mostrar este evangelho que ele explicou para a igreja de Roma de forma prática, certo? Então, Paulo começa a explicar primeiro sobre a excelência do culto racional. Ora, tudo isso que eu expliquei para vocês vai levar vocês a devotar um culto racional diante de Deus. E como é esse culto? Vocês não vão se conformar com o mundo, tá entendendo? Vocês vão viver de acordo com aquilo que o evangelho está prescrevendo. E o que o evangelho prescreve? Bom, Paulo vai dizer lá no capítulo 6, se nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Então, consequentemente, morremos para o mundo. Então, nossos desejos, nossas atrações mundanas já não existem mais. Né? Ou seja, elas não dominam mais o nosso coração e a nossa vida. Tá? Depois disso, Paulo vai falar sobre o uso dos dons espirituais. Ele vai dizer o seguinte: olha, esse evangelho que é a base da igreja, ele é difundido, ele cresce em meio ao uso dos dons. Os dons eles servem para edificação da igreja, para serviço do reino e não para exibição, tá? Então, depois disso, Paulo vai mostrar que a base disso tudo, tá? A base do uso correto dos dons, a base do culto racional é o amor. Ou seja, ele mostra que o amor é o princípio governante da vida cristã, tá? Como eu falei no começo, infelizmente a gente vive num contexto hoje que a palavra amor se tornou até sinônimo de fraqueza, né? Esse negócio de amor é meio meloso demais e tal, né? Mas vamos entender o sentido do que Paulo quer dizer com a questão do amor ser o princípio governante da vida cristã.
Primeiro que o amor dentro das escrituras, ele é muito mais que uma emoção. É mais do que um mero sentimentalismo ou pura filantropia, tá? Se você pedir para qualquer pessoa do mundo, até mesmo da igreja, a definir o que é o amor, as pessoas vão dizer que é um sentimento, é um desejo bom, é ajudar o próximo, né? Enfim, por aí vai. Não seja uma definição errada, é uma definição correta, mas não corresponde na totalidade aquilo que a Bíblia ela exemplifica acerca do amor, tá? Uma coisa interessante é que Salomão, lá em Cantares, ele ilustra muito bem a, a profundidade do que é esse amor bíblico, tá? Vê lá comigo Cantares, capítulo 8. Cantares, aquele livro que geralmente ninguém lê, porque não entende. Provavelmente tá ali naquelas páginas. Ele tá rindo aqui, Matheus, porque eu falei assim, realmente, ninguém lê. Eu nunca vi ninguém falando, poxa, eu li Cantares Pregar em hoje. Cantares, já diga Eu aí. nunca vi. Pois é. Eu quero vir pregar em números. Festa para contadores. Cantares, Cantares o quê? Cantares capítulo 8, versos 6 ao 7. Veja o que é que Salomão vai escrever aqui. Na verdade, esse trecho, só uma mini hermenêutica aqui. Cantares é escrito em poesia hebraica, tá? E são poemas, e cada poema, cada estrofe, ela é recitada ou pela esposa, ou pelo esposo, por um coro, certo? Nesse daqui é a esposa que recita. Ponha-me como selo sobre o seu coração, um selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los, nem afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa, para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. Nesses versos aqui de Cantares, o que se caracteriza aqui é justamente um compromisso, né, de amor estabelecido ali entre os noivos, tá? Entre Salomão lá e a Sunamita. Fazendo uma pequena análise desse texto para a gente entender o que é o amor no sentido bíblico, tá? Veja, versículo 6 ele vai dizer o seguinte: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. No Antigo Oriente, era comum as pessoas usarem anéis ou selos de forma cilíndrica, tá? Não sei se vocês, aqueles filmes medieval que o cara vai mandar uma carta, o rei vai mandar uma carta, emitir um decreto e bota aquele selo lá derretido, né? Redondinho assim, com a insígnia deles. Pronto. Selo ou num cordão, tá? Eles usavam um anel ou um selo de forma cilíndrica pendurados num cordão ao redor do pescoço, tá? Isso simbolizava a marca de um compromisso profundo e autêntico. Geralmente esse selo aí ele era gravado ou em pedra ou em metal e era utilizado uhum, para marcar uma posse ou propriedade, tá? Uma outra característica é que estes cordões eles ficavam ali na altura do peito, certo? Quando pendurados, né? Então, dentro aqui da poesia, há um sinal de que a noiva ela está se apoiando no amor do seu amado, já que este amor ele estava sendo externado num compromisso de devoção visível, certo? Essa devoção ela está sendo impressa de maneira profunda e aberta através do seu amado.
Então, veja, a primeira característica do amor bíblico é que ele é dotado de uma devoção profunda e visível, tá? Na relação da igreja com Cristo, esse amor ele é demonstrado numa devoção profunda e visível em obediência à sua palavra. Consequentemente, esse amor ele é demonstrado de maneira profunda e visível nas nossas relações interpessoais, tá? Aí depois ele vai dizer o seguinte, porque o amor é tão forte como a morte e o ciúme tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes, tá? A palavra forte aqui no hebraico, ela tem um sentido, certo? Dentro do tempo verbal em que ela se apresenta nesse texto aqui, ela tem o sentido de um assaltante irresistível, tá? Aquele assaltante que vem e você não consegue lutar contra ele, ele vai e te rouba, ou de um defensor inamovível, ou seja, imóvel, um defensor que está ali firme e forte na sua posição. A título de comparação, pense aí naqueles soldados da realeza britânica, aqueles do chapelão assim, que ficam lá parados no posto deles sem se mexer, protegendo o palácio de Buckingham. A ideia é justamente essa, um defensor, um sentinela ali, firme e forte no seu posto, defendendo. O sentido pelo qual utiliza-se essa palavra é que mostrar que esse amor ele é algo poderoso e violento ao mesmo tempo. Tá? Ele é firme e forte. Tanto é que ele vai dizer o seguinte, que ele é tão forte como a morte. Pra gente soa um pouco estranho isso, né? Pô, amor é forte como a morte. É um texto que a galera fica meio bugada, né? Somente quando fala o ciúme é tão duro como a sepultura. O que Salomão quer dizer com isso daí, gente? Veja, aqui nós temos um caráter comparativo, tá? E não superlativo. É bem interessante isso. Por quê? Salomão está fazendo uma comparação e não está dizendo que o amor é acima da morte, como alguns erroneamente acabam interpretando esse texto, tá? O que ele quer dizer é o seguinte: a morte é o destino de todos, exceto aqueles que em vida vão ver Jesus voltar, certo? Mas até então, se Jesus não voltar hoje ou amanhã, até então nosso destino é morrer, certo? Seja daqui a 2 anos, 3 anos, 20 anos, 10 anos, todos nós sabemos que o nosso destino é a sepultura. Salvo se antes disso Jesus voltar. Então, em corpo seremos arrebatados, tá? Então, quando a morte chama, todos respondem, certo? Ninguém vai dizer não para a morte. Eita, chegou a morte. Não, não vou hoje não, morte. Amanhã eu vou. Não, passa daqui a semana que vem. Ninguém vem, ninguém faz isso, gente. Ninguém faz isso. Quando chega o dia, não tem para onde correr, né? A minha mãe tem um dito que diz o seguinte, que a morte ela só quer uma desculpa, né? Então chega o dia do cara morrer, ela só quer uma desculpa. Ah, foi de uma topada. Ah, morreu de um espirro, né? Chegou o dia, não tem como você atrasar esse dia, vai chegar, já está escrito, certo? Então o que Salomão quer dizer é o seguinte, ó, do mesmo modo que a morte ela chama o homem e ele não consegue resistir, assim também é quando o amor convoca. O seu apelo ele é irresistível. Quando nós meditamos no amor de Cristo na cruz, esse amor ele é irresistível. É por isso que temos nas doutrinas da graça a graça irresistível, porque é a demonstração desse amor, certo? O ciúme aqui, quando ele fala o ciúme é tão duro como a sepultura, não entenda ciúme no sentido negativo pelo qual a gente conhece, né?
aquele ciúme doentio, extremamente possessivo, que o cara ou a mulher não pode olhar para o lado, já leva um tapão no meio da fuça, né? Que a todo canto discute. Não. O ciúme nas escrituras, ele aparece de duas maneiras. Da forma negativa, o ciúme pecaminoso, tá? Que Paulo vai falar que isso é obra da carne. E do lado positivo, que representa um zelo, um cuidado sobre aquilo dali, né? É a afirmação de um direito de posse. Entendeu? Então aquilo me pertence e eu tenho um zelo, eu tenho um cuidado por aquilo. Eu não vou tratar aquilo ali de qualquer maneira. É por isso que a Bíblia fala que Deus, ele é um Deus ciumento, porque ele tem zelo por nós, ele tem zelo pela sua igreja, ele tem zelo pela sua noiva. Ele não vai tratar a sua noiva de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele vai tratar de forma zelosa, porque ela lhe pertence, entendeu? E ele finaliza dizendo que as chamas são como chamas, suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. Alguns comentaristas vão dizer que é uma indicação de que o amor ele é uma chama cuja a origem ela está em Deus, tá? Então perceba, nesse verso 6, Salomão vai dizer que o amor ele é demonstrado de forma a exercermos um compromisso profundo e visível a todos, tá? Que tal como a morte, ele é irresistível, certo? Quando nós demonstramos amor uns para com os outros, esse amor ele é irresistível, tá? E que ele é zeloso. O amor ele deve ser zeloso, ele deve conter zelo, ele deve ter cuidado, tá? Aí no verso 7 ele vai dizer, olha, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los, ainda que oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. Então assim, Salomão ele coloca o amor em confronto aqui com enchentes e rios perenes que era comum naquela época, tá? Cujas águas elas são impotentes para desfazer, para apagar as chamas desse amor, tá? Então, Salomão está dizendo, olha, o verdadeiro amor é Luiz de Camões, né? Pois é. O verdadeiro amor ele supera todas as intempéries da vida. O verdadeiro amor, ele supera as diferenças, ele supera as desavenças, os dissabores da vida. Perceba que o confronto aqui entre enchentes e rios. Enchente não se tem todo dia. No momento de uma tempestade, pronto. Tivemos agora essas chuvas aí de quinta e sexta-feira que inundou foi tudo. Tá? E os rios perenes são aqueles rios temporários, né? Aqueles rios que nas estações mais chuvosas eles ficam volumosos e na seca ele já ou morre ou deixa de existir ou fica só um cursinho de água bem fraco. Então, o que Salomão está dizendo é que o verdadeiro amor, o amor bíblico, ele supera todas os tempos da vida, certo? Que é uma enchente que vem de forma repentina e avassaladora ou que é uma estiagem, certo? Nada pode apagar esse amor. E depois ele vem com outro comparativo, é que se alguém dá os bens da sua vida, quando ele fala que bens da sua casa, ele está relacionando bens da sua vida, certo? Ainda assim, esta pessoa fracassaria, tá? Porque aquele que tenta comprar o amor acaba se tornando objeto de desprezo, porque o amor, ele nunca está à venda. Ele nunca está à venda. Então, biblicamente falando, nós não podemos comprar o amor do nosso próximo, do nosso cônjuge, com coisas, tá? Com coisas. Bom, Salomão ele não dá em si uma definição do que é o amor, mas ele mostra qual é o caráter deste amor bíblico, tá? Ele fala do poder invencível, do caráter fatal e do valor sem igual que o amor ele tem. Por isso Paulo lá em Romanos 12, agora volta lá para Romanos 12, versículo 9,
vai falar que esse amor ele deve ser sem hipocrisia. Então vamos começar a ver agora qual as características desse amor que rege o comportamento ético cristão, certo? Primeiro, Paulo vai dizer, olha, o amor seja sem hipocrisia, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar não, notar aqui no texto, é que o amor de que Paulo fala aqui, ele é muito mais abrangente do que um mero amor fraternal, tá? Muito mais abrangente do que um amor fraternal. Ele está enfatizando que, antes de tudo, que o amor, ele quer o objeto sendo Deus, ou irmão na fé, ou próximo, ou até inimigos, ele tem que ser sem hipocrisia. Ou seja, sem fingimento, de forma sincera, genuíno. Ele não pode ser simulado. Não deve, não deve ser com palavras vazias, tá? Ou só para mero agrado, certo? Como a gente bem sabe, nossos atos falam tão alto. Tem um ditado que diz que os seus atos falam tão alto que não consigo ouvir as suas palavras, certo? Uma coisa interessante é que a palavra que Paulo usa aqui para que o amor seja sem hipocrisia é a palavra anipócritos, certo? Sem hipocrisia, que é a junção de duas palavras, hipócrites, tá? Então, anipócrites é sem hipocrisia. O Hipócrates, naquela época, era um ator que participava de um drama. Tem aquelas que ficou clássico no carnaval, né? Aquelas máscaras, uma sorrindo e outra triste assim, né? Que é a representação do carnaval. Pronto. Aquelas máscaras, elas eram utilizadas por esses Hipócrates, tá? Eram aqueles atores que iam ali e participavam de um drama, faziam um personagem. E essas máscaras, elas eram feitas de cera. Por isso que o amor ele tem que ser sem cera, sem hipocrisia. Tire a cera do rosto, certo? Ou seja, Paulo está dizendo que a igreja não pode se transformar num palco, onde nós somos meros artistas dramatizando que amamos uns aos outros, fingindo que amamos uns aos outros. Anipócritos, sem hipocrisia, tá? O amor não é um teatro. A vida cristã não é um drama igual a um teatro. Ela faz parte da vida real. Ou eu amo ou eu não amo. Não tem meio termo aí. Não tem como eu usar uma máscara dentro da igreja. Até tem, né? Tem gente que usa. Mas máscaras caem. Uma hora o teatro acaba. Aí entra lá o que a gente viu em Cantares. Quando as enchentes vêm, quando os rios vêm, esse amor não se sustenta. Então, Paulo ele nos lembra, primeiramente, que o amor que rege a ética cristã, ele tem que ser sem hipocrisia. Então, se eu digo que eu amo meu irmão em Cristo, será que de fato eu amo em Cristo mesmo, com um amor não hipócrita, com um amor sincero? Lembra as perguntas que eu fiz no início? Será que nós estamos desenvolvendo uma vida cristã fundamentada no amor sincero e fraternal? Um ponto importante aqui, gente, é o seguinte: eu sei que em todos os âmbitos, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja em casa, nós temos o nosso círculo de afinidade, certo? Na igreja também. Nós temos aquele grupo que nós temos mais afinidade do que o outro.
tá? Mas o fato de eu ter afinidade com o Rodrigo não implica dizer que eu tenho que agir de forma hipócrita com Vinícius. Não implica dizer que eu tenho que não amar Alan. É agir de forma bíblica com todos. Tá entendendo? Isso faz parte da ética cristã. É difícil? É difícil. Somos pecadores, né? É muito mais fácil a gente se fechar nas nossas panelinhas, né? E não deixar ninguém entrar ali, né? E achar só que o meu grupinho é o grupinho legal e os outros grupinhos não valem nada, né? Além disso, do amor sem hipocrisia, tá? Sem a cera, Paulo vai falar o seguinte, olha, o amor entre vocês ele tem que ser hipocrisia. E vocês também têm que detestar o mal. Detestem o mal. Ou, em outras traduções como a minha, odeiem o mal. A palavra grega que Paulo usa aqui é apostigeo, que significa não gostar, ter horror, odiar, detestar, tá? Tudo isso daí. Detestar o mal é o mesmo que odiá-lo. Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Pense aqui agora algo que você detesta. Seja comida, atitude e tudo mais. Que você detesta, você tem repulsa. Tá ligado? Só de pensar nisso você não quer chegar nem perto. Você tem horror. Tá? É justamente isso o que Paulo lhe quer falar. Olha, fujam. Tanto é que várias vezes ele vai usar o termo fugir para indicar que o cristão ele deve ter repulsa daquilo que é mal, de coisas más. Então, do mesmo modo que você tem repulsa, odeia, detesta algo que você não gosta, vamos supor uma comida, né, que só de pensar naquela comida já dá logo ânsia de vômito, assim o cristão ele deve repulsar, ele deve odiar aquilo que é mal. O cristão ele deve amar e odiar com a mesma intensidade. Por exemplo, se eu digo que amo a Deus, eu vou demonstrar este amor com a mesma intensidade pelo qual eu odeio o pecado que ofende a esse Deus. Então, se eu digo que eu amo o meu próximo, eu vou detestar qualquer mal que eu venha fazer para com ele. Tá dando para entender? Então, amor e ódio devem ser expressados de maneira intensa. Se eu digo que eu amo a vida, eu vou odiar práticas como o aborto com a mesma intensidade. E por aí vai, tá? Então, devemos nos apegar àquilo que é bem, aquilo que é bom. Lembra da aula passada lá em Filipenses, as virtudes? E abominar o mal com todas as forças da nossa alma, tá? Precisamos aprender a desenvolver uma aversão, uma repugnância por aquilo que é mal. Um cristão ele não pode ser uma pessoa que fica em cima do muro. Sempre tem que se posicionar para aquilo que é bom e para aquilo o que é mal, tá? Aí Paulo diz que devemos evitar tudo o que é mal e se apegar ao que é bom. Tá, Mateus, mas o que é este mal que nós devemos evitar? Ora, mal tem muitas coisas que podem definir mal. Mas qual mal Paulo está falando? Bom, existem três palavras que definem mal. Palavra porneros, kakos e faulos. Faulos, tá?
A palavra que Paulo usa aqui, quando ele fala odeie o mal, é a palavra porneros, né? Eu acho que é porneros mesmo, ou é forneros, deixa eu ver aqui. É poneros mesmo, com P, tá? Tem um sentido negativo, referindo-se a algo que seja desprovido de qualidades boas, certo? Ah, também, porneros é utilizado para significar o mal moral. Então, quando Paulo fala odeiem o mal, detestem o mal, fujam do mal, Paulo está falando, basicamente, fujam daquilo que é imoral. Porque se aquilo é imoral, aquilo vai fazer mal ao teu próximo. Vai fazer mal a você, vai fazer mal ao seu próximo. Tá? Vamos usar um exemplo bem bobinho para a gente exemplificar. Por que um cristão ele não pode usar drogas? Porque aquilo representa um mal. Primeiro, um mal físico, porque vai trazer dependência química. Segundo, um mal moral, porque você vai estar sustentando o crime organizado. Você vai estar sustentando o tráfico de drogas. Consequentemente, estes dois maus, físico e moral, vão trazer malefícios para você, porque você vai destruir a sua vida, e vai trazer malefícios para as pessoas que estão ao seu redor, porque a sua família vai sofrer junto com você. Vai para o fundo do poço junto com você. Então, quando Paulo fala que eu devo evitar, fugir, detestar aquilo que é mal, eu devo justamente me abster daquilo que vai me prejudicar e, consequentemente, vai prejudicar o meu próximo. É por isso que quando a gente fala de pecado em relação à igreja, é algo muito sério. Porque a igreja é um corpo. E se um membro do corpo está padecendo, todo o corpo padece junto. Pegue o exemplo de uma unha encravada, do dedão do pé. Quem tem problema de unha encravada sabe. Quando ela começa a encravar, todo o teu corpo sente. Leva um corte na mão, teu corpo vai sentir. Tá entendendo? Então, a questão do pecado não é só meramente na questão individual, gente. Não pense que o seu pecado só afeta você. Afeta você, afeta quem está do seu lado e afeta o corpo de Cristo. Aí vamos lá. Porneros também significa mal moral, tá? É uma antítese da palavra ágatos, né? Que seria bom, né? Também porneros ele é utilizado para significar uma ação que resulta em dano, certo? Fazendo mal aos outros, fazendo algo perigoso, algo destrutivo, algo que vai fazer com que o outro seja denegrido ou sofra com aquilo dali, entendeu? Também porneros é utilizado nesse sentido daí. Já a palavra cacos descreve qualidade de acordo com a sua natureza, certo? E faulos é aquilo que é inútil, é um mal que é inútil, que não serve para nada, tá entendendo? Não serve para nada. E porneros está muito mais ligado aos efeitos que o mal causa, tá entendendo? Tem um teólogo que a revista cita, que é o Carlyle, que ele diz o seguinte: o que necessitamos é ver a infinita beleza da santidade e a infinita maldição e horror do pecado, para podermos entender o que é odiar, detestar o mal. Certo? Terceiro,
Amai-vos, apegai-vos ao bem, tá? Então, o terceiro passo aí para uma conduta ética cristã em relações interpessoais, primeiro, amar sem hipocrisia, tá? Segundo, detestar o mal, porque quando eu detesto o mal, eu não vou fazer o mal para o meu próximo. Terceiro, apegai-vos ao bem, tá? O verbo apegar aqui, ele dá a ideia de cimentar algo, certo? Firmar, colar, né? É um desejo intenso de apropriar-se de alguma coisa, tá? Lá em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 13, a Paulo ele vai falar que ele louva a Deus pela vida da igreja de Tessalônica, por quê? Porque eles receberam a palavra, eles ouviram a palavra, receberam a palavra, ou seja, eles se apegaram à palavra, eles agarraram ela, se apropriaram dela e agora estão praticando, tá? Então, o que é que Paulo está dizendo aqui quando fala apeguem-se ao bem? Que coisa é esta? O bem, ágatos do grego, certo? Que implica justamente no comportamento do cristão em busca daquilo que é bom, aquilo que traz benefício moral, espiritual para si e para os outros. Veja comigo aí Colossenses capítulo 3, verso 8 e 9. Colossenses capítulo 3, verso 8 e 9. Diz o seguinte: Agora, porém, abandonem igualmente estas coisas. Opa, abandonem estas coisas, detestem, odeiem estas coisas que são o quê? Mas ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza e com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Então, se apegar ao bem é justamente o que? Abandonar estas coisas aqui, evitar, detestar, odiar. É você pegar lá as obras da carne e o fruto do espírito e fazer um contraponto. Bom, o que é que eu devo odiar? As obras da carne. E o que eu devo me apegar? O fruto do espírito. Colossenses capítulo 3, verso 12, ainda. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se, ou seja, se apeguem, agarrem o quê? Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se em amor, caso alguém tenha motivo de queixa para com a outra pessoa. Então veja, Paulo ele vai dizer aqui em Colossenses o que é que eu devo odiar e agora o que eu devo amar, certo? A palavra suportar aí, ela tem o sentido de levantar, tá? De manter alguém firme ou ereto, de sustentar, de carregar, tá? Então, quando Paulo fala suportem uns aos outros, é de suporte mesmo, carreguem uns aos outros, tá? Se for preciso. Mantenham o outro de pé. É ver o outro lá no chão e levantar, não pisar mais no outro. Isso é se apegar ao bem. Isso é fazer o bem. Então, perdoem se alguém tem motivo de queixa um para com o outro.
Quarto, amai-vos cordialmente uns aos outros, tá? Volta lá para Romanos. Paulo vai dizer o seguinte: amem uns aos outros com amor fraternal, tá? Veja, Paulo ele usa duas palavras aqui para definir isso daí. Só voltar aqui para Romanos. Veja, amai-vos cordialmente, certo? E com amor fraternal. Paulo utiliza aqui a palavra Filostorgos e Filadélfia. Filostorgos é o amar cordialmente e Filadélfia é o amor entre irmãos. Né? A primeira vai descrever o amor fraternal, ou seja, o amor de irmãos e irmãs um para com os outros. E a segunda, ela vai descrever aí a afeição natural que nós sentimos pelos nossos familiares, né? É aquele amor de pai pelos filhos, tá? Entre irmãos. Ambas as palavras, tanto Filastorgos como Filadélfia, elas eram aplicadas no contexto lá do povo para relações de sangue dentro da família humana. Então, sempre que alguém utilizava Filastorgos ou Filadélfia, ele estava fazendo uma menção ali de uma relação fraternal e amorosa entre família. Tá entendendo? Então, por que Paulo usa essas duas palavras aqui para falar para a igreja? Simplesmente porque ele diz que devemos amar nossos irmãos em Cristo como nós amamos os membros da nossa família de sangue. Eu sei que existem casos e casos, né? Existem famílias que são extremamente desestruturadas e você não nutre aquele amor tão profundo por eles, né? Você tem um amor e um zelo maior pelos da igreja do que pelos da própria família. Não que você não os ame, tá? Mas, no geral, as relações familiares, elas possuem aquele amor, né? Bem mais alicerçado, fincado, né? Pegue as relações familiares dentro da própria casa. Marido, mulher e filhos. Há brigas, há desentendimentos, mas ninguém fica odiando um ao outro. Mesmo que venha falar, muitas vezes é da boca para fora. Ninguém vai ficar odiando um ao outro. Depois de um tempo vai estar todo mundo falando novamente, comendo à mesa, rindo, brincando, zoando, e por aí vai. Né? Então Paulo está dizendo, olha, devemos amar os nossos irmãos em Cristo da mesma maneira que a gente ama a nossa família. Da mesma maneira que eu amo a minha mãe, que eu amo meu pai, que eu amo meu filho, que eu amo a minha esposa, que eu amo meu marido. Essa relação que tem que haver dentro da igreja. É esse o princípio ético dentro das relações interpessoais dentro da igreja. Tá? Sempre que Paulo ele pensa nos crentes, tá, gente? Ele os concebe como constituindo uma só família. É o que a Bíblia vai dizer. Ora, se nós somos uma família, lá em Efésios 3,15 vai dizer isso, então devemos nos amar como família. Certo? Como família. Todos temos um só pai. Romanos 8,15, Gálatas 4,5. Ora, se temos um só pai e somos um só corpo, então somos uma família, então precisamos nos relacionar tal como. Brigamos? Brigamos. Mas depois a gente vai lá e pede perdão. Nos desentendemos? Nos desentendemos. Depois a gente vai lá e pede perdão. Ficamos cabisbaixo? Ficamos. Mas o outro vai lá e levanta. Tá dando para entender? E lógico, esse pensamento ele está em total harmonia com o ensino do próprio Jesus acerca disso. Tá? Mateus capítulo 12, versos 46 e 50 vai dizer isso daí. Segundo,
que a gente vê aqui é que segundo esse ensino aqui de Paulo, de amar uns aos outros com amor fraternal, ou amai-vos cordialmente uns aos outros, os vínculos que unem os membros dessa família espiritual, eles são muito mais seguros, duráveis, do que dos que ligam os membros de uma família puramente física. Você já parou para pensar nisso daí? Que os vínculos que ligam os membros da família espiritual são mais seguros e duráveis do que os que ligam os membros de uma família puramente física. Como assim, Mateus? Vai lá para Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, capítulo 20, Lucas 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. O que tanto Paulo como o próprio Jesus fala aqui é o seguinte, que os membros da família espiritual precisam fazer tudo o que estiver em seu poder para se devotar uns aos outros e permanecer assim com terna afeição. Vamos pegar um exemplo histórico aqui, para vocês entenderem melhor essa questão. Vamos olhar para a igreja lá no tempo do Império Romano, logo após o início do cristianismo. Estamos olhando ali para o 3º século. O imperador Diocleciano sanciona a perseguição aos cristãos. Pais entregavam filhos, mulheres entregavam maridos, maridos entregavam mulheres, e por aí vai. Fulano é cristão, era denunciado às autoridades romanas para ser morto. O cristianismo naquela época era uma religião ilegal. Porém, isso não acontecia dentro da família espiritual. Porque aquelas pessoas gozavam de um mesmo pensamento, de uma mesma visão, de uma mesma fé. Então, as minhas relações de sangue não cristãs poderão me trair, me entregar. Mas os meus irmãos da fé, não, eles vão me abraçar, eles vão me acolher. Ao menos deveria ser assim. Era o que acontecia bastante na igreja primitiva. Os cristãos, eles acolhiam uns aos outros, porque eles sabiam que eles, diante das autoridades, assinaram um atestado de óbito ao assumir a fé cristã. Ser cristão naquela época, gente, era sinal de pura devoção a Deus. Só o cara que tinha real consciência do que era o evangelho, de que o aguardava ele no porvir, é que se declarava cristão. Depois de Constantino, o cristianismo virou uma religião de comodismo. Infelizmente. Então, os membros da família espiritual, pelo menos dentro da ética cristã bíblica, deveriam ser os mais seguros e duráveis. Tá? Até porque nós iremos viver eternamente uns com os outros. Tá? Não pense que lá no céu eu vou esquecer quem é Rodrigo, quem é Vinícius, quem é Ellen, quem é Thalita, quem é Alan. Não. Iremos nos lembrar. Não mais com as falhas e pecados que cometemos uns com os outros, mas iremos nos lembrar. Iremos nos lembrar das nossas relações. Tá? Tem gente que pensa que o novo céu é uma nova terra e a gente vai ter amnésia. Se a gente fosse ter amnésia, a gente não ia saber por que razão a gente estaria ali. A gente ia olhar para Jesus e quem é esse? Nós teremos sim amnésia daquilo que é mal, daquilo que nos fez chorar, daquilo que nos deixou triste, daquilo que nos deixou para baixo. Mas das coisas boas,
que desfrutamos, lembraremos. E do principal, lembraremos do nosso Senhor que estará lá diante de nós. Então, voltando aqui, há um sentido em que os crentes devem amar a todos, inclusive aqueles que o odeiam e os perseguem, tá? Então, voltando lá para Romanos, cadê Romanos? Tá. Amem uns aos outros com amor fraternal. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, vai dizer o seguinte: façam o bem a todos. Paulo não está dizendo, olha, façam o bem somente para os crentes. Façam bem somente para quem faz o bem. Façam bem só para quem não faz raiva a você. Não. Paulo fala, faça o bem a todos, especialmente aos que são da família da fé. Então eu devo agir de forma ética cristã, praticando o bem para com todos, não só para com os que são cristãos. Se tem uma coisa que eu me revolto quando a gente fala de política, é de candidatos cristãos que só querem fazer política para quem é cristão. Meu amigo, você é cristão? Beleza. Quer entrar na política? Beleza. Faça política para todos. Faça política para beneficiar tanto o ímpio como o crente. Mas o que a gente vê muitas vezes é o contrário. Né? É o contrário. Lógico, não estou dizendo que os políticos ímpios são eticamente corretos nisso daí. Também não são. Certo? Mas os crentes que estão ali deveriam ser os primeiros a darem exemplos. Muitas vezes não dão. Né? Faz uma política de gueto. Como eu digo sempre. Certo? Então, fazer o bem a todos. Aí, Paulo vai dizer o seguinte. Veja o que é que Paulo vai falar aqui. Quanto à honra, deem sempre preferência ao outro, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é que isso significa? Paulo está querendo dizer o quê? Bom, temos 3 princípios que Paulo ensina aqui quando ele fala quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Primeiro, é reconhecer que a outra pessoa é aquele em quem Cristo misteriosamente está presente para mim. Portanto, eu devo honrá-lo acima de mim mesmo. Ou seja, eu devo assumir que Cristo está presente no outro, tal como ele está em mim. Então eu tenho que olhar para Rodrigo e honrá-lo, por quê? Porque Cristo está nele, tal como está em mim. É olhar para Vinícius e honrar ele porque Cristo está nele, tal como está em mim. E por aí vai. Tá? Então eu devo dar honra a ele. Segundo, não espere que outros o louvem, mas seja o primeiro a render louvor sempre que isso possa ser feito em harmonia com a verdade. Isso significa que eu tenho que considerar o meu irmão na fé como digno de maior honra que eu sou, do que eu. Portanto, eu estimo mais a ele do que a mim, certo? Lógico, não estou falando aqui numa anulação total de quem eu sou em detrimento do outro, certo? Mas é a questão de não me ver superior ao outro. E sempre que o outro fazer algo que é digno de louvor, eu não esperar que outros façam isso, mas eu ir lá e honrar ele. Veja o que eu disse. Dentro, em harmonia com a verdade. É aquele lance. Se o meu irmão pecou, com a verdade e em amor, eu devo chegar lá e repreender ele. Fulano, diante da Bíblia tu tá errado, cara. Diante da Bíblia tu pecou e pecou feio, mano. Se arrepende. Lá no grupo que eu faço parte, de alguns professores e amigos meus,
Vira e mexe, a gente faz isso, né? Às vezes o pessoal posta algum vídeo assim, tem uma coisa, algum palavrão, alguma coisa, aí a gente bota lá, ó, tu quebrou aí tal mandamento, você arrependa aí, incircunciso, fariseu. Então a gente fica exortando uns aos outros ali. Do mesmo modo, quando alguém ah, faz algo em harmonia com a verdade, nós também honramos. Poxa, que legal, que massa, que bom, glória a Deus pela tua vida, por isso, por aquilo outro. Nós crentes às vezes somos ruins de elogio. Somos ruins de receber elogio, porque às vezes temos medo que os elogios eles alimentem a soberba, e somos ruins em dar elogios, né? Em dar elogios. Terceiro é que a exortação que Paulo faz aqui não exige que eu julgue cada irmão na fé sendo em tudo mais sábio e mais apto que eu, tá? Mas solicita que humildemente eu considere o meu irmão na fé melhor do que sou. Vai lá para Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmos. Entende? É ter uma disposição humilde para com meu irmão e considerar ele, tá? Honrar ele. Ora, nem todo mundo foi dotado do dom de ensino. Mas se meu irmão que não tem aquilo ali, na limitação dele, ele vai lá e ensina, eu devo dar honra a ele. Se ele ensinou dentro da verdade. Entendeu? E por aí vai. Mas infelizmente a nossa tendência é sempre querer ser superior aos outros, né? Então uma coisa que eu ficava para morrer na minha época de seminarista era quando eu via muitos colegas se achando agora superiores aos demais irmãos da igreja, se achando agora superiores até mesmo que o próprio pastor, porque está adquirindo um conhecimento teológico acerca disso e etc e tal. Eu já vi muitos grupos de música dentro da igreja em que os instrumentistas se achavam superiores aos demais da igreja, porque achavam que o grupo de louvor está numa classe ali especial, porque são os levitas, né? Não levita de nada. Não levita de nada. E por aí vai, tá? Não sabe cortar uma carne e se acha levita. Como é que é, meu? Não sabe cortar uma carne e acha que é levita. Não é? Olha aí a dica de ela. Escute Filipenses ao avesso de Marco Teles. Limpar o tempo ninguém quer. Pegar uma vassoura, desentupir um vaso sanitário ninguém quer. Aí vamos lá. Para finalizar aqui, as outras características que Paulo apresenta. Primeiro, quinto, na verdade, no zelo não sejam remissos. Tá? Agora aqui Paulo vai estar falando na relação da dedicação ao serviço do Senhor. O que é que Paulo quer dizer no zelo não sejam remissos, quanto ao zelo não sejam preguiçosos? É que o cristão ele precisa ser um indivíduo que arde em chamas para com as coisas de Deus. Ele precisa arder de zelo pelas coisas de Deus. Ele precisa ser alguém que arde, que serve a Deus com fervor verdadeiro, tá? Não são aqueles mornos que dão náuseas a Jesus, à semelhança da igreja de Laodiceia, tá? Mas são aqueles realmente que se devotam ao serviço do Senhor com zelo, porque sabem que não estão fazendo para si próprio nem para os outros, mas estão fazendo para o próprio
Deus, tá? Sexto, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Ou seja, devemos manter o nosso espírito sempre alta, tá? Aquele espírito fervoroso que transborda de amor por Deus e pelo próximo. Ser cheio do Espírito Santo é amar a Deus e amar ao próximo. Se eu digo que sou cheio do Espírito, mas eu não amo a Deus, aliás, eu não amo o meu próximo, então eu não amo a Deus e eu não sou nem tão pouco cheio do Espírito, tá? Então, precisamos ser pessoas crentes entusiasmados e apaixonados pela glória de Deus, pela salvação de almas, pela santificação e pelo crescimento da igreja, tá? E Paulo finaliza dizendo: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quem serve ao Senhor, serve o seu próximo, e quem serve o seu próximo, serve ao Senhor. Quem ama a Deus, ama ao próximo. Quem ama ao próximo, ama a Deus. Jesus vai dizer em Mateus 25:40: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes pequeninos irmãos, o fizeste a mim. Tá? O crente deve ter prazer no que faz, servindo no reino de Deus. Certo? Finalizando aqui, gente. Nossa lição de hoje mostra que Deus ele espera que os seus filhos pecadores, remidos pelo sangue, aliás, Deus espera de seus filhos pecadores e remidos pelo sangue de Jesus, um padrão de excelência em tudo. De um lado, deste lado da glória, não atingiremos a perfeição no sentido de não pecarmos, mas somos aperfeiçoados a cada dia, à medida que nos achegamos àquele que cumpre em nós tanto querer como realizar. Essa é uma citação de Elizabeth Gomes no seu livro A Ética das Pequenas Coisas. Então, a vida cristã é uma vida de experiências que se renovam a cada dia em nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Tá? Paulo vai dizer em Romanos 6,4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidades de vida. Romanos 6,4. E andar em novidade de vida implica amar sem hipocrisia, detestar o mal, se apegar ao bem, amar cordialmente uns aos outros, dando honra a eles, ser zeloso não ser remisso no zelo com as coisas de Deus, ser fervoroso de espírito e servir ao Senhor com alegria. Então, esse é o princípio do comportamento ético do cristão. O amor como a pedra fundamental disso daí. Se eu amo, eu não vou ser hipócrita. Se eu amo, eu vou me apegar ao bem. Se eu amo, eu vou demonstrar isso de forma cordial e honrando o meu próximo. Se eu amo, eu não vou ser remisso no zelo pelas coisas de Deus. Se eu amo, eu vou ser fervoroso no espírito e vou servir a Deus com alegria. Beleza? Dúvidas? Comentários sobre a aula de hoje? Almena, explica aí essa última parte aqui tu falou, Colossenses capítulo 3, versículo 8, sobre essa linguagem obscena. O que seria essa linguagem obscena? Palavrões. Só que era, tipo, falar mal dos outros, também se englobava também. Difamação. Na verdade, linguagem obscena aqui, mais precisamente dito, a palavra que Paulo usa aqui é a palavra. Vou tentar ler devagar essa palavra, tá? A escrologia, tá? Que significa palavra suja, discurso de baixo calão. Entendeu? Então aqui Paulo está fazendo menção mesmo a palavras de baixo calão, palavrão, palavras imorais, entendeu? Não é nem tanto a difamação e fofoca, tá? É mais palavra suja mesmo, linguagem inapropriado mesmo para um cristão. Beleza? Beleza.
Mais alguém? No? Tranquilos? A palavra é essa daí, ó, Vinícius. Tá no chat. Então é isso, gente. Com isso a gente finaliza a nossa lição 3 da revista, tá? Próxima aula nós vamos voltar a trabalhar Romanos 12, agora olhando o amor no seio da comunidade cristã, tá? Como é que esse amor ele se demonstra no meio dos santos, certo? Lembrando que sábado nós temos Juban, certo? Quem vai trazer as aventuras de cristão vai ser Mateus Caramujo, ok? E é isso daí. Sim, coisa que eu já ia esquecendo. Vê só. Próximo domingo, dia 23, vai ter no período da tarde um evento para casais casados, tá? Como é mês da família, então o pastor vai estar fazendo isso daí. Bom, eu vou estar no evento, né? Então não tem como dar aula. Então essa semana nossa EBD vai ser na sexta-feira, tá? Para a gente não ficar sem EBD, certo? Como no sábado vai ter Juban, então a gente faz que nem naquela semana do domingo do Dia das Mães, tá? A gente vai fazer a EBD na sexta-feira e domingo fica livre aí, porque, tipo, Miro vai estar lá, Vinícius, eu, Bia e Alan, Matheus e Ingrid, então fica meio que inviável a gente fazer a EBD, beleza? Eu vou botar lá no grupo da Juban, avisando que semana que vem, EBD na sexta-feira. Quem não puder assistir, assiste a gravação, beleza? Fechou então, gente. Vou finalizar aqui a gravação.